vamos continuar em nosso tema. Estamos falando ou de Ezequias, certo? Ou de Senaqueribe. O domingo passado trabalhamos com Noé, mas uma palavra que surge, não é? Do mesmo contexto. Antes de ver Noé, certo? Antes de ver Noé, nós falamos de que a oração removeu a sentença, mas não removeu o comando, não é? Então, naquele domingo, há 15 dias atrás, eu falava de que Ezequias não conseguiu permanecer naquilo que Deus tinha pedido para ele, certo? E enquanto eu estava ministrando sobre o comando, a oração remove a sentença, mas não remove o comando, Deus fez surgir esta palavra, me fazendo entender enquanto ministrava, que a grande sacada de Noé não foi necessariamente entrar na arca, nem se inclinar, certo? Inclinar o seu coração para entender o tempo de sair da arca, mas a grande sacada, o grande X na vida de Noé foi que ele permaneceu. E nós vimos, isso domingo passado. Alguns filhos, não muitos, poucos, posso considerar, contar com o dedo da mão, se manifestaram, certo? E disseram: oh Dario, essa palavra é boa no sentido de oportuna, que palavra, certo? Esclarecedora, orientadora. E esse retorno é muito interessante para mim, não é? Não porque eu precise de ibope, não porque eu precise de tapinha nas costas, não é? Mas é bom receber um feedback das pessoas, e é bom também para você, certo, expressar, reconhecer, certo, o quão importante tem sido a palavra de Deus, não é? Esta semana eu recebia, acredito que a Roberta está conectada, certo? Roberta está conectada lá de Moçambique, da cidade de Lichinga, não é? Acredito, parece que por aí ela vi entrar, não é? E ela comentava, certo, que ela tem participado de umas videoconferências com os anciãos, certo, que são os líderes já, que estão anciãos mesmo e têm passado por tantas coisas da Jocum. E ela mencionava que um deles, certo, teve uma impressão, certo, acerca de lo que estamos vivendo muito parecida, não é? A lo que nós temos falado do pós-guerra, do pós-vírus. E ela dizia: oh Dario, eu queria te comentar para que você saiba, certo, que outras pessoas também estão falando aquilo que você está falando da parte de Deus. Então, isso te anima, isso te diz: olha, estamos no caminho certo, não é coisa da nossa cabeça, não é coisa da nossa invenção. Ok? Então sempre é bom testemunhar, não é? Dizer o quão importante tem sido, não é? Parece que na segunda ou na terça-feira também acordei, certo? Com um recado de gratidão, certo? E um filho dizia: obrigado por tudo aquilo que você tem feito, por sua dedicação de cuidar de nós, de cuidar de nossos filhos. Obrigado, certo? Esse feedback, como digo, eu não preciso de que ninguém bata palmas para mim. Eu sempre digo aqui em casa que cada um precisa corresponder a um encargo, certo? Que Deus lhe encomendou. Este é meu encargo, não é? É dizer, não foi um profeta que pediu para mim fazer desta maneira. Eu mesmo ouvi do Senhor que eu precisava manter uma dinâmica para fortalecer. Não eu, Senhor. O Senhor me pediu, certo, uma dinâmica para poder fortalecer o sistema imunológico do corpo. Aí a Roberta se está manifestando, acredito que você pode vê-la nos comentários. Isso é muito bom, não é? Para a gente continuar no trilho que o Senhor nos deu para estes dias. Então eu quero pedir a você que você possa abrir comigo o livro de Isaías. Vamos a continuar ciscando, mergulhando na vida do rei Ezequias, não é? Então vamos lá, capítulo 38 de Isaías, Isaías 38, a partir do verso 16. Você sabe que Ezequias teve uma boa gestão até os primeiros 14 anos, por assim dizer. A sua gestão teve dois momentos. O primeiro momento muito bom e o segundo momento, depois de sua doença, depois dos 15 anos que Deus lhe otorgou, poderíamos dizer que ele não teve uma gestão muito boa, não é? Ele teve um declínio, certo? Ele se voltou para si em vez de se voltar para o Senhor. Em vez de se voltar para o Senhor, ok? Então temos 29 anos separados praticamente quase na metade. Nos primeiros 14 anos foram uma gestão fantástica.
Ele foi o gestor de uma grande reforma, certo, em Jerusalém, em Judá, mas depois, certo, dos 15 anos, o orgulho, diz o texto, entrou nele, certo, e ele se voltou mais para si que para o Senhor, e já temos tratado disso, não é? Então, em um umbral, certo, no limiar de essa primeira gestão, dessa primeira parte da gestão para a segunda, poderíamos posicioná-lo. Ezequias cai doente de uma doença mortal. Não é? E nós já vimos, o Senhor traz a sentença e o comando, mas ele volta seu rosto para a parede, ele ora, ele coloca, certo, seu currículo, por assim dizer, aquilo que ele tinha feito, e o Senhor decide remover a sentença da doença e curá-lo, não é? Fruto da intervenção de Deus na saúde de Ezequias. Ezequias promove um cântico espiritual, poderíamos dizer assim, e eu vou me referir a parte desse cântico nesta manhã. Esse cântico começa, certo, a partir do verso 11. Esse cântico, Isaías 38, a partir do verso 11, registra, certo, essa expressão de louvor através de um cântico, através de uma poesia, certo? Era comum, certo, o Zacarias, depois que recobra a voz, não é? Também faz um cântico. Maria, certo, também faz um cântico ao Senhor depois da visitação do anjo, e assim por diante, não é? Então, do 11 ao 15, certo, Ezequias fala da calamidade, certo, da morte e daquelas coisas. Mas eu quero ler com você a partir do verso 16. Diz: Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vivo eu e meu espírito. Tu me restaurastes a saúde e me deixastes viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardastes da cova da destruição, lançastes para trás de ti todos os teus pecados. Gostaria de ressaltar isso. Olha, ele reconhece que a tribulação cooperou, como diz Paulo, não é? Certo? E não nos gloriamos só em isto, mas nos gloriamos também na tribulação, porque a tribulação produz paciência e aí por diante, não é? Então vou ler de novo o verso 17, diz: foi para o meu benefício o sofrimento, a tribulação, certo? E aqui precisamos já trazer uma reflexão. Estes dias têm sido dias de crises, dias tribulosos, mas precisamos entender que Deus preparou este tempo em nosso favor. Por isso nós temos dito que precisamos sair melhores de como entramos neste período de pandemia. Versículo número 18: pois a sepultura não pode louvar-te, não é? A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar a tua fidelidade. Os vivos, somente os que estão vivos, podem te louvar, como hoje eu estou fazendo. Os pais contarão a tua fidelidade a teus filhos, não é? O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida no templo do Senhor, ok? Eu gostaria de fazer a mesma leitura, não é? Mas na versão transformadora. Verso 16: Senhor, tua disciplina é boa. Olha que expressão interessante. Senhor, a tua disciplina é boa, pois conduce à vida e à saúde. De alguma maneira, entenda, não é, aqui disciplina não é sinônimo de castigo, sino disciplina é sinônimo de alinhamento. Não é? Vou traduzir por alinhamento. Senhor, teu alinhamento, tua ordem é boa, porque ela produz vida e saúde. Não é? E permite que eu viva ou continue vivendo. Se a angústia me fez bem, pois tu me livrastes da morte e perdoastes todos os meus pecados. Pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores aqueles que descem à la cova ou túmulo. Onde eu estou, me perdi aqui um pouquinho. Já não podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam como faço hoje. Cada geração
fala da tua fidelidade à próxima geração, à geração seguinte. Se o Senhor está disposto a me curar, o Senhor está disposto a te curar neste tempo, a te restabelecer, certo? E com instrumentos de cordas entoarei louvores a meu Deus, ao Senhor, todos os dias de minha vida, na sua casa, no seu templo. Ok? Então você pode ver aí a expressão, certo? A expressão de Ezequias, porque Deus interveio na sua saúde, não é? Ele interveio na sua saúde. A minha palavra ela é muito simples, simples assim porque talvez não seja extensa, não é? Mas a gente sabe que o segundo período da gestão do rei Ezequias foi uma gestão ruim, por assim dizer. Foi uma gestão que não agradou ao Senhor, e isso lo vemos com Manassés, já falamos sobre isso. Então a reflexão desta manhã, certo, é que em um momento que Deus intervém, certo, nós temos louvor em nossos lábios como Ezequias, não é? Mas não é suficiente o louvor, certo? Em um momento da intervenção de Deus, nós precisamos ser fiéis e coerentes no decorrer do tempo. Porque este homem, Ezequias, teve um louvor, engrandeceu o nome do Senhor, palavras lindas em um momento da intervenção, mas depois, certo, ele se desviou de tudo aquilo que o Senhor lhe tinha pedido. E aqui está a minha reflexão desta manhã. Será que no momento que estamos aflitos, certo, oramos com intensidade, buscamos ao Senhor com intensidade, até temos um cântico, certo, um louvor de gratidão em nossos lábios. Porém, com o decorrer dos dias, não é? A prática de vida, certo? As nossas inclinações, poderíamos dizer assim, terminam negando as nossas palavras de louvor, não negando aquilo que Deus é, mas negando em nós isso. Não sei se me faço entender nesta manhã. Então, no momento da aflição, certo? Quem já não ouviu, a gente promete tudo. Em um momento da aflição, a gente faz promessas, a gente, em um momento da aflição, faz cânticos de louvor. Mas esse cântico de louvor, certo? Essa é a expressão. Ele precisa ser corroborado, ele precisa ser endossado, ele precisa ser confirmado com a minha prática de vida. E minha prática de vida passa por uma obediência àquilo que nós temos ouvido. Não é? Aquilo que nós temos ouvido. Você pode ouvir muito e muitas coisas, mas você precisa ser obediente à voz do Senhor. À voz do Senhor, não é? Eu, queridos, eu admiro, certo? Eu admiro pessoas que têm um conhecimento amplo, que sabem de física quântica, que sabem de economia, que sabem de educação. Eu admiro essas pessoas, mas eu preciso entender que minha vida precisa ser conduzida pela voz de Deus, e minha resposta, não é? Minha melhor resposta, certo? À voz de Deus é obediência. Esta obediência pode partir, certo, com um louvor como Ezequias, mas ela precisa ser, certo, como dizer, fundamentada no decorrer dos dias, porque senão, entenda-me muito bem, esse louvor em um momento de aflição não tem muita serventia, não tem muito valor. Não tem muito valor. Então, voltando a domingos atrás, a oração, certo, remove a sentença, mas o comando continua vigente. O comando continua vigente. Então a pergunta é: que temos ouvido de Deus? Acredito que qual mais, qual menos tem ouvido a voz de Deus, mas a pergunta é: como temos obedecido? Como temos obedecido? E vou me antecipar, não é? Será que neste tempo de aflição estamos mais inclinados para a obediência, porque estamos aflitos, porque estamos passando uma crise, porque estamos em apuros, por assim dizer, em uma expressão? Mas como vai ser a nossa obediência quando isto afrouxe? Quando já estamos, certo, no estado de São Paulo, praticamente todo o estado de São Paulo está na faixa amarela.
certo? E as coisas estão, entre aspas, voltando ao normal, não é? Ainda com precauções, mas voltando de pouquinho a pouquinho ao normal. Agora, será que na medida que avançamos em las faixas, não é? Da amarela, da laranja amarela, da amarela a la verde, será que vamos afrouxar também, certo, na obediência? Será que vamos procrastinar o comando de Deus? Será que aí já não vai ter tanta importância lo que tinha importância nestes dias? Então essa é a minha reflexão desta manhã. Ezequias, quando estava em apuros, virou seu rosto para a parede, se lembrou, certo, de tantas coisas e colocou diante do Senhor e foram válidas, não é? Ele disse, olha, te tenho servido, tenho feito isto, aquilo, e foi válido. Por quê? Porque sua argumentação fez que Deus removesse a sentença. Está acompanhando? Mas ele fez um cântico, não é? Um cântico lindo. Não é? Aí algo que me chama a atenção, certo? Ele disse, uma geração lhe contará a outra geração os feitos do Senhor. Porém, aparentemente ele não contou os feitos do Senhor para Manassés, porque Manassés fez o contrário à vontade do Senhor. Então, Ezequias, o que ele colocou, parece que na prática ele não viveu, parece que ele não cumpriu. Porque ele disse, claro, aqui no verso de número, já no finalzinho, não é? Já no finalzinho vai dizer assim, verso 19, os pais contarão a fidelidade do Senhor a seus filhos. E minha pergunta é, que ele contou a seu filho Manassés, que Manassés fez tudo errado? Tudo o que a gestão de Manassés foi um caos. Certo? E não um caos administrativo, mas um caos porque ele se distanciou da vontade de Deus. Tudo o que seu pai tinha feito para Deus, ele o destruiu, ele retomou, certo? Chamemos assim, o legado maligno que vinha antes de Ezequias. Então essa é a minha reflexão desta manhã. Por isso é dizer, é uma palavra muito simples, mas ela é profunda. Será que no momento da crise prometemos tantas coisas? Será que no momento da crise nos comprometemos e dizemos, Deus, se o Senhor fazer, Deus, mas no decorrer dos dias, certo, parece que nós vamos, certo, vamos relaxando, vamos afrouxando, não é? Como disse um nordestino. Então, eu queria nesta manhã fazer esta reflexão com você. Não podemos só prometer coisas e nos comprometer, certo? Em um momento de aflição. A nossa vida precisa ser como se chama? Um balizador. Parece que essa é a palavra, certo? Um instrumento para medir, certo? Se as nossas palavras são verdadeiras. Se as nossas palavras são verdadeiras. Então, nesta manhã, é necessário fazer uma reflexão. Será que depois de tudo isto, não é? Porque isso nos interessa. O pós-vírus, o pós-guerra, o depois destes dias. Temos dito de los primeiros dias. Depois destes dias, seremos colocados à prova. A prova em que, certo? Mas Dario, já estamos sendo provados sim, mas seremos colocados à prova em nossa fidelidade ao Senhor, em nossa lealdade às pessoas, em nosso compromisso com o propósito eterno de Deus, em nosso compromisso com nossa vida espiritual. Então precisamos, nesta manhã, tomar atenção, não é? Eu gostaria de terminar, certo? Como digo, mais que uma palavra, é uma reflexão. Eu gostaria de terminar a minha reflexão, certo? E pedir a você que você pudesse abrir 2 de Crônicas, capítulo 32, verso 25. 2 de Crônicas. 2 de Crônicas 32, que também fala de Ezequias, não é? Versículo 25. Não é? 2 de Crônicas, se alguém me pode ajudar aí, colocar, para que alguém, certo, que se atrasa ou que não ouve muito bem. 2 de Crônicas, capítulo 32, verso 25. Ok? Observe aqui. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso. Eu vou lhe traduzir o que é orgulhoso. Autossuficiente. Acha que pode sozinho.
não é? Acha que ele se vira, não é? Certo? Dizer, há muitos que não vão esperar, certo? Ou não esperaram terminar, mas já se manifestam nisso. Não, eu estou sozinho, eu tenho escutado expressões, certo? E não me estou referindo, entenda muito bem, eu escuto muitas coisas e muitas pessoas, não necessariamente da comunidade apostólica Ninho das Águias, mas as pessoas têm dito assim, não, neste tempo só estou ouvindo a Deus, estou em meu cantinho, só ouvindo a Deus. Isso é perigoso. O isolamento, certo, é perigoso a nível espiritual. Depois da cruz, o Senhor não trabalha com indivíduos, trabalha com um corpo. Não é? Antes da cruz ele levantava um profeta, agora ele levanta uma companhia, certo? Que não é só profética, é uma companhia apostólica, é uma companhia pastoral, é uma companhia evangelística, é uma companhia dos mestres, é uma companhia, certo, dos profetas. O profeta está inserido em uma companhia, mas não em uma companhia profética, mas em uma companhia apostólica, profética e aí por diante. Então é pretender viver esta vida sozinho, é dar um jeito, não é? Não, eu me viro, eu dou um jeito. Isso é orgulho, isso é arrogância. Me está entendendo? Então ele se tornou orgulhoso e não correspondeu. Esta é a frase, certo? Que quero finalizar a minha reflexão nesta manhã. E não correspondeu, diz a versão internacional, à bondade com a qual foi tratado. Olha que palavra, em algum momento já falamos acerca disto. O orgulho, certo? O orgulho lhe roubou a gratidão. O orgulho lhe roubou a gratidão, porque diz aqui, certo, que o seu orgulho lhe impediu de corresponder à bondade recebida. Ninguém pode negar que o Senhor tem sido bondoso. Ninguém pode negar. Ninguém pode negar, certo? Estes dias, certo, conversávamos algumas coisas e eu dizia para casa, não é? Eu dizia, enquanto nós estamos aqui conversando, há um médico assinando um óbito de alguém que partiu fruto da Covid-19. Porque isso é real. Não é? Dizer, o Covid mata. Não é? É dizer, o Covid é perigoso. Ok? Então, nós temos experimentado a bondade do Senhor. É inegável. Não temos como negar, não é? Observe, estes dias falava com o Wagner. Acredito que o Wagner está aí, certo? Por aí me acompanhando, lo via entrando. E ele dizia, eu perguntava para ele, e aí Wagner, como está o serviço? Como está lá a Kimberly? E ele disse, Dario, para nossa surpresa, o consumo de coisas de papel higiênico, certo? Talvez lencinhos de papel, guardanapo, eu não sei, tem aumentado, então nós estamos trabalhando. Isso é bondade do Senhor. Isso é bondade do Senhor. Conversava também com o Glauco e disse, pai, porque o Glauco uns dias atrás estava enfrentando alguns problemas, certo, a nível de trabalho, e ele disse, graças a Deus, pai, a gente deu uma virada, certo, a gente se tem destacado neste tempo, por incrível que pareça, pai, e eu tenho trabalhado muito mais nestes dias que quando estava normal. Não é? E ele diz assim, olha, meu grupo, certo, minha sessão, não sei se o Glauco está por aí, lo vi, parece entrando, certo, ao Glauco. E ele dizia, pai, nós criamos aquela máscara como do mesmo material da fralda, certo, que nós fabricamos, e isso, certo, o Wagner se está pronunciando aí, e isso foi bem visto pelos olhos da empresa, e isso deu uma guinada, não é? Porque o Glauco se aconselhou comigo e disse, pai, a situação lá na empresa está difícil, não é? Eu quero que você ore por mim, certo, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Mas a crise deu uma guinada. Então nós não podemos dizer que nós não temos experimentado a bondade do Senhor. O Glauco está aí, também, certo? Não podemos dizer, não, Deus tem só quebrado o galho. Não. Deus não tem quebrado o galho para nós. Deus tem sido bondoso. Não é? Porém, por orgulho, por arrogância, certo? Ele não conseguiu corresponder com a bondade que tinha sido tratado. Não é? Eu vou até ler na nova versão transformadora, não é?
para ver como diz isso que ele foi tratado. A lo melhor disse igual. Versículo 25, 32, 25. Ezequías, porém, não correspondeu como devia, não correspondeu à altura. Olha, o Deus está pronunciando, não é? Bateram metas todo mês, certo? Ele também trabalha, certo? Aí na Kimberly, trabalha naquele depósito, certo? Antes de entrar aí, em Ayrton Senna, não é? Então, observe, a bondade expressa, não é? A bondade, olha, não correspondeu como devia a bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso, arrogante. Então a pergunta é, a pergunta não é, querido, não é se você tem correspondido à bondade. A pergunta é se estamos prontos a corresponder e continuar correspondendo. Essa é a pergunta desta manhã. Eu preciso ter consciência que eu estou correspondendo, mas esto é um processo contínuo. Ricardo se está manifestando, certamente ele tem visto a bondade do Senhor para com sua vida, para com sua casa. Então a pergunta é, entendo, não é, que o corresponder é um processo e que não posso só corresponder agora, em um momento da crise. Mas se a crise se estender, preciso continuar correspondendo à bondade do Senhor. Mas se a crise parar e entrarmos em uma nova etapa, eu preciso continuar correspondendo ao Senhor. Porque sabe, observe, é como eu acredito. A bondade do Senhor sempre esteve presente. Mas nestes dias de crise, parece que a gente la enxergou melhor. Só, mas a bondade de Deus já está, porque a bondade do Senhor é Cristo, e nós já temos Cristo, e em Cristo nos foram dadas todas as coisas, certo? Para a vida e para a piedade, para a vida biológica e para a vida espiritual. Me está acompanhando? A crise nos faz ver, mas nós não precisamos de crises para ver, não é? Como temos aprendido, nós estamos vendo a bondade do Senhor, e nós precisamos continuar vendo a bondade do Senhor. Mas isto não depende de Deus, depende de que eu permaneça com meus olhos abertos para enxergar, para ver, certo, a bondade de Deus. E por consequência, o fato de ver, de valorizar, de dar valor à bondade de Deus, me fará corresponder, de dar a medida. Eu vou ler de novo, não é? Diz 2 de Crônicas 32. Eu vou ler de novo, não é? Diz que não correspondeu, certo? A bondade do Senhor expressa com sua vida. Não é? 32 aqui. Vou até ver se encontro um papelzinho. Certo? Não correspondeu à bondade que lhe tinha sido dada. Ao trato. Com crise ou sem crise, nós precisamos corresponder à bondade. Sabe por quê? Porque essa bondade se expressou antes da crise. Essa bondade ficou expressa na cruz do Calvário. No processo que Cristo se submeteu para se tornar a nossa vida. Então a reflexão desta manhã, deste primeiro domingo de setembro, certo? É essa. Será que no momento da crise falamos palavras bonitas, nos comprometemos, estamos orando mais, estamos estudando mais, estamos, por assim dizer, uma força de expressão mais perto do Senhor? Mas será que quando isto afrouxe, qual vai ser a nossa atitude? Certo? Entenda, é uma conclusão infantil minha agora. Quem sabe que Deus permitiu a crise para que nos acheguemos a Ele e desfrutemos de estar mais perto dele, em um sentido alegórico, ilustrativo, não é? Mas a ideia de Deus é que continuemos perto dele, com crises, sem crises. Não é a crise que precisa me aproximar de Deus. O que precisa me aproximar de Deus é o amor.
é o amor. Então, nesta manhã, que não cometamos o mesmo erro de Ezequias, que no momento da intervenção divina de Deus, sobrenatural de Deus, a gente tem até um cântico, a gente fala até em línguas, a gente fala glória a Deus, fala aleluia, mas com o passar dos dias, ignoramos aquilo que temos ouvido. O profeta Roger colocou, certo, em algum momento, seremos provados em relação a tudo aquilo que ouvimos. E isso não é novo. Essa frase do profeta Roger é um resumo de tudo aquilo que Deus nos tem falado. Deus nos tem falado que Ele nos entregou sementes nestes dias. Para quê? Para que nós tenhamos o que plantar depois destes dias. E essa frase é isso. Seremos provados no que? Naquilo que temos ouvido. E como vamos a ser provados? Se vamos a conduzir, certo? Se vamos a inclinar a nossa vida, se vamos a percorrer a trilha, o caminho que nos foi indicado. Isso aponta para a obediência à voz que temos ouvido. Então, queridos, essa é a palavra desta manhã para nós. É tempo de retribuir, certo? A bondade que o Senhor nos tem dado. Não brinque com fogo. Não brinque. Não é? Os autossuficientes, certo? Negam que entraram pela porta estreita e pelo caminho estreito. Porque o primeiro requisito, por assim dizer, para entrar é reconhecer que sou pobre de espírito. Esta é a porta. As bem-aventuranças são a porta e são uma porta estreita. E o primeiro pedido, certo? A primeira bem-aventurança é, certo? A primeira bem-aventurança é, bem-aventurados os pobres de espírito. Não é? Vejo com muita tristeza, com muito pesar na minha alma, não é? Certo? A arrogância de muitos nestes dias. E insisto, me estou referindo de maneira geral, não estou mandando recado para ninguém. Okay? De maneira geral, a autossuficiência. Oh, eu tenho uma impressão, eu vejo. Ok, perfeito. Mas que não nos esqueçamos da bondade do Senhor e que nos esforcemos em Cristo de poder corresponder a esta bondade. Amém? Esta é a palavra deste dia. Quero orar com você para que o Senhor nos possa dar graça. Não é? Precisamos de graça. Precisamos de ajuda para poder corresponder,